Meu nome é Ângela Maria Pogian, trabalho há 30 anos no Luzia e sou inspetora de aluno. Eu chego aqui 6 horas, abro a escola, tiro merenda, venho para o portão 10 para as 7, recebo as crianças, vou lá, toco o sinal, chamo as turmas, presto atenção nos professores que estão chegando e vou colocando as crianças na sala. Eu gosto do que eu faço e a gente vai levando, entendeu? Vai empurrando e tal. Eu gosto. Eu moro próximo aqui, 5 minutinhos para mim chegar aqui. Eu tenho muita... a minha convivência com eles é boa, sabe? Inclusive, esses dias a mãe esteve aqui, falou que adora vir aqui no Luzia porque a recepção aqui minha é maravilhosa, entendeu? Então eu me dou bem com o pessoal da comunidade, porque eu tenho muita gente no meu zap. Porque eu conheço todo mundo, entendeu? Eu conheço os pais de todo mundo, que eu moro dentro, entendeu? É oi, sai, oi, tudo bem, não sei o que, tá? Muito boa, inclusive eu encontro com eles na rua, aí já são pais, já são avós, entendeu? Oi, tia, e tal, e beija e tal. Muito bom mesmo. Eu soube pelo professor Jean, que quando vocês chegaram eu perguntei para ele, né, porque eu sou curiosa. Falei, Jean, quem são? Aí ele falou, são os meus alunos da faculdade. Aí eu, o que eles vão fazer? Eu sou curiosa, né? Aí eles vão fazer um canteiro, né? Um plantar ali atrás. Falei, que legal! E é bom, porque a gente está precisando de árvore, de coisa. E foi assim que eu soube que vocês estavam vindo para cá, entendeu? Quando vocês chegaram. Eu acompanhei, né? As plantações, vocês semear, né? Pena que os homens da obra acabaram com o canteiro de vocês, né? Que, entendeu? Mas estava tão bonito, gente, sabe? Os negócios fluiu, as plantações, estava muito bonito. E eu gostei demais, entendeu? As crianças também não mexeram, foi muito bom. Foi não, tá sendo. Eles não mexem lá. Nunca foram lá mexer, porque também eu não deixo também. Se eu ver que vão para lá, eu já dou uma olhadinha para ver se vai mexer. E de vez em quando eles estão lá olhando, entendeu? Eu acho que eles também se interessam muito. Eu acho que, assim, muitas coisas, assim, ruim, né? Que eles fossem fazer, eu acho que esse canteiro, assim, colocar eles, trabalhar junto, assim, para plantar essas coisas todas, ia coisar o tempo deles, sabe? Eles iam ficar mais focados ali. Olha só, eu vim do Espírito Santo com 9 anos. Quando eu cheguei aqui, Luzia era o pequenininho, tinha 8 salinhas. Aí eu estudei no Luzia, fui até a 4ª série. A minha primeira professora está viva. Não sei com quantos anos hoje ela está. Chega meio perto. Não sei com quantos anos ela está hoje. Mas ela está viva, entendeu? E aí estudei até 9 anos. Como minha família era muito pobre, eu tive que parar de estudar para trabalhar. Aí em 93 eu entrei no concurso e voltei a estudar. Meu nome é Flávia, eu trabalho em casa, eu faço doce, faço salgados, faço crochê também, faço várias atividades em casa, porque tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos,
gêmeos, Juan e Guilherme. Eles fazem música na escola, eles fazem capoeira aos sábados, às vezes a gente está na escola a semana toda, eles gostam, né, das atividades, conhecem os professores, né, eu também conheço todos, eles têm uma boa interação com tudo, no geral da escola, com tudo, não tenho grandes coisas para falar. Eu conheço a escola, eu estudei aqui, então eu tenho a minha experiência da escola, então só juntou, né? E eles estão tendo a mesma experiência que eu tive, sendo que hoje até melhor, porque na época minha mãe não frequentava a escola como eu venho, hoje eu faço parte da escola, eu estou aqui direto, né? E melhorou muito, e não foi uma escolha assim, já era assim, era o certo de acontecer. Eu não via outra possibilidade que não fosse aqui, né? Eles foram primeiro para o Pedro, né, que é mais próximo da minha casa, até, no caso, a quinta série, né? Aí depois agora vieram para cá, né? Tem 2 anos que eles estão aqui, estão no 7º ano. E vai ficar aqui até terminar. Aí a partir daí a gente vê o que faz. Sou Lúcio Mauro dos Santos Cordeiro. Hoje eu trabalho na área de elétrica, sou eletricista, né, atuo na obra do Polo Gaslub em Itaboraí. E, para minha felicidade, estudei no Colégio Luzia Gomes de Oliveira. No ano de 1985, iniciei a minha alfabetização, consegui concluir, né, o ensino fundamental até o ano de 1985. Tive uma experiência maravilhosa, né? Foi onde aprendi meus primeiros passos. Tá? No Colégio Luzia Gomes, né, enfrentamos, na época, muitos desafios. Né? Não foi uma nem 2 vezes que a aula teve que ser interrompida mediante a chuva, chovia o colégio inteiro. Em alguns momentos havia um alagamento, então tivemos experiência, para a gente que na época era criança, né? Para nós que éramos crianças na época, era festa, era alegria, né? Na época tínhamos uma dificuldade muito grande, porque nós não tínhamos passe livre, então nós lutamos para que, né, hoje muitas vezes as pessoas têm o passe livre e não dão o valor necessário, mas eu posso dizer que foi uma das nossas conquistas, porque nós também fizemos parte dessa história, lutamos para que tivéssemos, né, direito ao transporte gratuito, então isso foi uma conquista. Eu não pude vivenciar isso, né, viver essa alegria de não poder pagar passagem para ir para a escola, mas os meus filhos tiveram, com a nossa luta, eles tiveram essa grande vantagem. E eu posso dizer também que, né, era um colégio que a infraestrutura era bastante precária na época, né? Na época era bastante precária, como nós falamos, não tínhamos quadra, né? Nós não tínhamos quadra poliesportiva, né? Nós não tínhamos materiais para fazermos educação física, então era bem precário, mas todavia feliz, né, com o ensino que foi a nós aplicado, com aquilo que foi a nós orientado, e hoje nós conseguimos, né, romper barreira, então foi muito bacana. Ele era bem pequeno, né? A gente não tinha uma quadra, a gente só tinha um espaço aberto onde a gente fazia, né, a nossa recreação, que chama de recreação, mas a gente tinha uma horta onde a gente plantava, até falei para ela, eu gosto muito de horta, então é uma coisa assim que já vem da escola. Eu conheço a escola que eles cultivam essas coisas, de aproximar os alunos, de ter alguma coisa ao sábado, quando sempre possível, né? Tem sempre sábado letivo, alguma coisa na escola, e sempre foi assim. Então essas coisas não mudou. Agora que está destruído, que estão fazendo obra, mas em breve eu tenho certeza que vai voltar. Quando eu estudava, eu morava longe da escola, mas eu ia e vinha, né, sozinha, não precisava que ninguém ficasse na rua, vigiando, que viesse buscar. Agora já não pode mais, lá não tem condições, né? Também, para lá também não tem ônibus, né? Poucos ônibus, que no caso seria a Estrada de Porto das Caixas, onde não teve evoluções nenhuma naquele trajeto. E agora as crianças que moram dentro do bairro, uma certa parte tem que vir de bicicleta para a escola, né? Ou os pais vêm acompanhando eles, né? E os meus eu levo e trago da escola.
todos os dias. Né, tive a minha primeira graduação, né, hoje eu fui formado, né, em gestão financeira e hoje eu estou fazendo a minha segunda graduação, né, em matemática aqui na Universidade Federal Fluminense. Tá? Tudo isso porque eu tive meus primeiros passos, né, com muito carinho, com muita atenção, com todas as dificuldades, mas muito feliz, né, em ter estudado e feito parte do Luzia Gomes de Oliveira. Tem, assim, mudou muito a escola, hoje evoluiu. A escola antiga, onde era a quadra, né? E o espaço, como quem vai lá dentro vê, era muito pequeno, tinha as salas de aula, tinha a secretaria, depois eles fizeram uma outra secretaria, mas ainda era muito pequeno, porque não tinha uma biblioteca que fazia falta para a gente. Era tudo muito precário. Hoje evoluiu muito, né, em tudo. Melhorou bastante, né? Assim, agora a gente tem aqui um espaço onde a gente está até no exato momento, coisas que não existia, né? Então isso tudo valorizou muito, né? Mas devido à violência a gente não aproveita tanto o espaço que a gente tem disponível, infelizmente. Eu faço parte do conselho dos pais e aonde a relação da escola com todos é maravilhosa. Você chega aqui, você é atendido, você tem todas as respostas para todas as perguntas que você venha a ter, né? Se acontece alguma coisa, se tem alguma criança especial, acontece alguma coisa, é comunicado, é avisado. Se acontece alguma coisa também assim, sobre violência no bairro, que infelizmente, né, com tudo que anda acontecendo, eles avisam, né, eles comunicam os pais. Eu tenho um grupo da sala de aula deles para poder avisar os pais, para poder vir pegar os filhos. Né? A gente se uniu, mas através da escola. Se a escola não fosse assim, não teria isso, né? Então, eu acho que é muito importante o que eles fazem sobre as aulas. Até o sábado a escola está aberta, entendeu? Tem café da manhã para as crianças sábado. E não é só os alunos. Se você chegar de fora, você também vai participar. Eu fui morador de Itambi, né? E só saí de Itambi, do distrito de Itambi, né, quando eu me casei, né? Quando eu me casei, eu fui morar no bairro do Areal, mas, né, eu morei próximo à Gebada, né? Então eu tinha que me locomover da área da Gebara até Itambi, então era uma distância bem significativa, tá? Era uma distância bem significativa, mas todavia a gente ia com muita alegria, né? Porque sempre fomos muito bem, né, tratado no colégio Luzia Gomes de Oliveira, com toda a precariedade que havia na estrutura física, na estrutura do colégio em si, mas, né, nós tivemos excelentes professores. Eu sou estudante de matemática porque tive um professor que foi muito marcante na minha história, né, que lecionou no Luzia Gomes, foi o professor Marcos, tá? O professor Marcos, o professor Jorge, né? Então, dois professores de matemática que da época que com certeza, né, me marcaram, e hoje eu sou estudante da UF em matemática, porque no Colégio Luzia Gomes eu tive professores que foram marcantes na minha história, foram marcantes na minha vida, e eu tenho certeza que tudo que nós hoje estamos nos preparando, né, foi mediante a tudo que nós aprendemos ali no passado. Eu, na minha época de estudante do Luzia, nós tínhamos alguns passeios, conhecemos o Museu Imperial, Petrópolis, né, tivemos, né, uma das coisas que foi marcante no Luzia Gomes, que nós fazíamos, na época, claro que era bem, né, interno, mas nós fazíamos Plantio, que era um colégio, para aquela época, era um colégio muito rural, né, um colégio muito fechado. Então, assim, tinha um projeto, né, na época que nós, como estudantes, a gente, atrás do colégio, tínhamos uma horta, e a gente plantava, né, e com isso, né, ali mesmo, né, era usado na nossa alimentação, era usado, né, na confecção da nossa merenda. Então, assim, era muito bacana, né, nós colocávamos a mão na massa e plantar. Então, isso foi muito bacana, um projeto muito legal. Meu nome é Marcos, eu fiz licenciatura em matemática. Eu já era monitor na época da Escola Técnica Federal da Bahia, era monitor de física. Aí gostei. Aí, por amigos e amigas, resolvi fazer matemática. Aí, na época, minha irmã morava em Itaboraí, minha irmã caçula.
Abriu o concurso, eu fiz, passei. A minha primeira escola, primeira e única nessa matrícula é essa aqui, é o Zé Gomes. Eu entrei em março de 92. Março de 92. Na época era escola antiga, não era esse prédio ainda. Era do lado aqui onde tem a quadra. Era abaixo do nível da rua, mais ou menos 1 metro. Não tinha sala de professores, não tinha banheiro para professores. Era uma salinha, era muito precário, muito, muito. Mas aqui sempre teve uma comunidade muito legal. E tinha um grupo de professores excelentes. Aí nós fomos melhorando a escola aos poucos. Nós fazíamos festas. Essas festas a gente arrecadava grana. Eram doações da comunidade, dos professores. Aí tinha um grupo que já tocava na época. Devani já era músico, tocava escola de samba na vila. Tinha músicos aqui, a Deva trazia músicos. A gente fazia serestas. Assim que a gente reformou a escola. A gente conseguiu consertar a parte elétrica toda da escola. Toda. Telhado. E assim foi indo. Né? A gente chama escola, eu sempre acho que não é escola. Porque eu digo que é prédio. É um prédio que escola, para mim, tem que ter no mínimo, uma quadra, tem que ter um laboratório de ciências, tem que ter um auditório, você tem que ter um laboratório, uma sala de artes, uma biblioteca, né, que não é o caso, até hoje não tem. Você tem uma sala que foi adaptada. Então, a escola, para mim, ela tem que ter no mínimo isso. Laboratório de ciências, quadra, um laboratório de informática, laboratório de artes, como eu falei, mais alguma coisa, e biblioteca. Isso tudo aberto à comunidade. Isso é uma escola. Mas isso não significa que funcione como escola também, não. Você pode... Naquela época a gente não tinha uma estrutura e a escola funcionava. Tanto que a gente melhorou bastante e conseguiu, e é bom que isso fique marcado, tá? Esse prédio novo só saiu depois de muita briga para a gente ter esse prédio. Principalmente os professores. Tá? Com o apoio de alguns membros da comunidade, da escola, de alguns funcionários. É o que eu digo sempre, né? É conquista. Não vem com historinha de 13º, férias. Nada disso cai do céu, gente. As pessoas morreram para conseguir. E aqui chegamos a morrer, graças a Deus, mas era um embate terrível para a gente conseguir as coisas. Então, eu sou o Jean, sou professor de Geografia, me formei pela UF. Eu me formei em 2009 e ingressei aqui na rede de Itaboraí, no Luzia, em 2011. E desde então eu permaneço aqui. Em relação a cargos exercidos aqui na escola, além da docência, eu fui representante docente no Conselho Escolar durante 8 anos. Nesses 8 anos, enfim, somando aí 1 ano e meio mais ou menos, eu ocupei a presidência do Conselho Escolar e também eu fui coordenador da EJA em 2021. Em relação às transformações que ocorreram aqui no colégio, além dessas que eu mencionei, né, isso impacta diretamente no cotidiano escolar, você enxugar o quadro de profissionais, você não publicar mais editais para quadros efetivos através de concurso público e por aí vai. Em relação ao espaço da escola, apesar da reforma que está acontecendo atualmente, que não vai, enfim, trazer enormes mudanças, mas quando eu entrei em 2011, a escola já tinha essa configuração. Tá? Então, quem pegou a época
em que o Luzia era uma casinha, né? Era uma escola muito pequena, o pessoal mais antigo. Eu não peguei isso. Então, quando eu entrei, a gente já tinha essa disposição. A sala de música já existia, precariamente, mas já existia. Sala de informática, quadra, né? Não tinha nenhuma grande, não teve, quer dizer, nenhuma grande alteração, tá? A grande mudança veio com essa, principalmente no pós-pandemia, com essa manipulação dos profissionais de um modo geral. A manipulação que se dá em vários âmbitos, no âmbito político, no âmbito pedagógico. O Luzia sempre foi uma escola com muitos projetos. Tá? Isso que aconteceu com o Viveiro já aconteceu em outras ocasiões. O coral, que na verdade é uma orquestra, é um alvo constante. Então, vira e mexe, querem acabar com um projeto que já tem décadas, que é reconhecido, que alegra pessoas para além daqui, né, que gera perspectivas, sabe? Porque numa escola a gente tem um padrão e muitas vezes a gente acaba deixando talentos enormes irem embora, né? Porque a gente não consegue perceber, não dá tempo, não dá, né? Você tem um modelo de prova, um modelo de aula, faltam recursos. Então, assim, é muito difícil conseguir, por exemplo, perceber assim, aquele aluno é muito bom fazendo tal coisa, aquela aluna é muito boa fazendo tal coisa. A gente muitas vezes acaba deixando passar, né? E a orquestra acabou criando esse horizonte. E aí, sob as alegações mais absurdas, já tentaram pôr fim à orquestra, né? Já teve aqui a orquestra, ainda tem, né? Oficinas de teatro, tinha aula de teatro aqui, né? E a gente já ouviu argumentos do tipo, isso tem que acabar porque os alunos têm que ter aula de artes, né? Música é o quê? E teatro é o quê? Sabe? Então eles ainda têm essa lógica da aula de arte como aquela aula em que o estudante fica lá pintando bandeirinha. Cara, conquista nenhuma é dada. Não é dada. Se está te dando, vai te cobrar, o preço vai ser bem maior do que ele te deu. Esse é um dos ensinamentos que eu digo ao meu filho direto. Se alguém está te dando alguma coisa de graça, do nada, não é parente, não é irmão, né? Segura, meu irmão, que a cobrança vem. E é grande. Então, o coral cresceu, foi assim. Não, o coral vai ter 16, vai ser assim, quem canta na frente é esse. E acabou. Não tem para onde correr. Coral, vocês vão... Não, agora já tem uns 30 e tantos. Tinha época que o coral tinha 50 e fila de espera. Aí você vinha ensaiar numa sala. Aí as inspetoras, tudo que quebra a rotina da escola, causa um medo. A gente limpava a sala, a gente ensaiava. Aí, numa época, a gente arrumou um armário, doação daqui da comunidade também. Não sei quem foi. Um armário de madeira, aí compramos cadeado, aí a secretária de Educação deu, naquela época era 3 em 1, um radinho desse tamanhozinho assim. Tinha CD, era CD e rádio. A escola ganhava, comprava na época, 3, 4 por ano. Aí a gente tinha extensão, a gente tinha um radinho. Aí as pessoas diziam, você não vai prestar? Não vou, sabe por quê? Porque a escola compra 4 por ano. Vocês usam, não botam na caixa, não tem cuidado, quebram de vocês, professores, aí agora vai quebrar o do coral. Me empresta a sua extensão. Não emprestava. Porque você empresta e some, depois eu fico sem. Então você tem que se dispor, você tem que aprender a dizer não. E foi assim que ela ficou. E em relação de vocês, é a mesma coisa. Não fica esperando. E aí, volta a repetir, Luzia está passando por um momento muito difícil. Não só Luzia, todas as escolas da rede estão cheias de contratados. E o contratado, ele, não todos, mas aceita as coisas. Né? Tinha uma
uma iniciativa de uma professora que fazia rodas de leitura na biblioteca, sabe? Foi uma iniciativa de letramento básico, que falta aqui, muitas vezes. E aí é muito triste você ver que a coisa está caminhando e alguém quer que não, né? Quer que a caminhada pare por algum interesse totalmente obscuro. Em 2018, eu fiz uma horta muito modesta, né, que ela foi motivada pelo seguinte: nessa rotatividade que eu mencionei, tinha uma equipe que trabalhava na cozinha e estavam surgindo algumas reclamações sobre a questão da comida. Então eu tomei a iniciativa de fazer uma horta só de temperos. E aí esses temperos eram usados na comida da escola, né? Então, assim, eu obviamente usava também aquele espaço para trabalhar um pouquinho a questão da educação ambiental, mas ele era muito modesto, muito pequeno, não chegava nem perto do viveiro que está sendo construído agora, tá? E aí ele acabou basicamente por conta da pandemia, né? Porque foram 2 anos sem frequentar a escola. A gente parou, se eu não me engano, no dia 25 de março de 2020. Eu voltei, mas ainda não tinha aula, eu voltei em 2021 na condição de coordenador, né? Que aí, enfim, era uma nova prefeitura, aí aquela coisa de sempre, né? Troca a prefeitura, troca a direção de escola, aí a direção que tinham mandado para cá a gente não aprovou, a gente resistiu e conseguiu colocar essa gestão que está atualmente, que na época me pediu uma forcinha na coordenação. Eu não sou fã da parte de gestão, não gosto, mas, enfim, era uma emergência, até por conta da pandemia, e eu topei ficar. E aí eu passei o ano de 2021 coordenando. Bom, sou professor Diego, né? Sou professor aqui da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação, e tenho trabalhado com o projeto, né? Coordenado o projeto, trabalhando aí na coordenação pedagógica, científica, financeira dessas atividades, e tenho orientado os bolsistas de iniciação científica, o trabalho com o professor da educação básica, o professor Jean, né, na construção desse projeto. É muito comum na formação de professores a gente ter uma espécie de um modelo de formação que é hierarquizado, que é uma produção de conhecimento feita na universidade e replicada na escola. E a ideia de ter um projeto desse, e a forma como nós trabalhamos nesse projeto, ela pressupõe a formação de professor de uma outra maneira. Então, eu me chamo Jamile, atualmente estou cursando o bacharelado em Geografia na UF, e quando eu entrei no projeto, que foi no seu início, em maio de 2022, eu estava cursando a licenciatura em Geografia também pela UF no momento. O nosso projeto, né, que é o Espaço Escola e Meio Ambiente, uma proposta de educação ambiental para o município de Tambi, em Itaboraí, ele está situado na Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira, em Itambi, que é considerado o município mais empobrecido da região. E o nosso projeto ele surge com uma proposta de educação ambiental para que os alunos tenham um espaço onde eles possam trabalhar a educação ambiental dentro da escola, como se fosse um laboratório mesmo, a céu aberto, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ele visa o reflorestamento da comunidade no entorno da escola. Então, é um projeto para além dos muros da escola, que pretende trazer a educação ambiental, né, como o pilar do projeto, não só para os alunos que estão ali dentro, mas também para os moradores de todo aquele bairro, né? O objetivo do projeto, vou começar pelos objetivos, né? Ele tem um objetivo muito claro de construir um viveiro, né? E que esse objetivo se ampliou ao longo do nosso trabalho, que também tem essa preocupação agora com um viveiro e uma horta dentro da escola, para aproveitar um espaço ocioso dentro da escola e construir uma práticas, né, de educação ambiental dentro da escola,
em parceria com a universidade. Então, o principal objetivo desse projeto é redimensionar o espaço da escola, né, e criar ali um novo significado para aquele espaço que estava ocioso dentro da escola, para os alunos, para a comunidade, para a gestão, para a prática docente dos professores, seja o professor Jean, que é de Geografia, seja os outros professores da escola. E entre os outros objetivos mais específicos, vamos dizer assim, a gente tem a formação dos alunos, a formação como professores pesquisadores, uma preocupação em melhoria da educação básica, né, vinculada ali às práticas que a gente tem desenvolvido com os alunos dentro de sala de aula, né, os bolsistas de iniciação científica têm ido para a sala de aula e trabalhado algumas dinâmicas, algumas atividades, algumas demandas da própria sala de aula. E a gente tem um objetivo também extensionista, né, de valorização da escola espaço como patrimônio daquela comunidade, da comunidade de Itambi. O projeto, ela vem do encontro de duas circunstâncias. A primeira circunstância foi o lançamento, né, desse edital de escolas públicas da FAPERJ, e a outra circunstância foi um trabalho que eu já tinha realizado com o professor Jean, no âmbito das PPEs, que são as disciplinas que eu ministro aqui na Faculdade de Educação para o curso de Geografia da UF, né? O professor Jean já participou de algumas atividades com a gente, comigo, com a professora Lúcia Cavalieri nas PPEs, e ele já tinha falado da ideia da construção de um viveiro, ou de uma horta, ou de algumas atividades de educação ambiental na escola. E como o professor Jean também foi professor substituto, né, aqui no nosso departamento, aqui na Faculdade de Educação, ele já tinha construído comigo, com a professora Lúcia, alguns vínculos, né, de trabalho, né. Então, com a eminência do projeto, do edital, na verdade, a gente pensou e sentou ali no meio. Eu lembro que eram férias ainda, eram férias da UF, o Jean também estava em férias na escola, mas a gente conseguiu sentar no período das férias para poder escrever um projeto com a ideia de ter uma equipe, de ter os alunos da graduação envolvidos para a produção desses materiais e da construção do viveiro. Então foi um trabalho colaborativo, de uma certa maneira, entre mim e Jean, que já vinha se constituído um pouco antes do que da construção do próprio projeto, né? Já era uma trajetória que já vinha sendo desenvolvida, né? De uma relação bem horizontal com a escola e com os sujeitos da escola ao longo de um tempo. E aí, em maio de 2022, começamos a frequentar a escola, conhecer a escola, os alunos. No projeto somos 4 bolsistas. 2 integrantes do projeto, elas saíram, né, no meio desse caminho, mas continuamos com um total de 4 bolsistas. Além disso, a gente conta com o auxílio do Jean, que é o professor de Geografia do colégio, e pertencente também, né, do projeto. Os objetivos do projeto. Então, é uma possibilidade, né, falando dos objetivos de maneira mais direta, uma possibilidade de você, em primeiro lugar, né, que é uma coisa emergencial, tirar os estudantes de sala de aula um pouco. Né? Então, é o objetivo de você criar um espaço fora da sala de aula onde seja possível ministrar uma aula. Né? Em segundo lugar, uma estação experimental, de plantio, de colheita, de bom uso ou mau uso daquilo. Né? É uma mudança, por mais que seja discreto, né, o viveiro, até por opção nossa, ele ficou ali no cantinho para, né, também para que nem todo mundo tivesse tanto acesso assim, embora seja também da escola, mas assim, ele representa uma mudança bem significativa em termos de uso do espaço escolar, em termos de embelezamento, né, em termos de possibilidade de você fazer trabalhos transdisciplinares, né, ou interdisciplinares,
Então, curiosamente, há alguns meses, a professora de português me pediu para dar uma aula no viveiro, para uma turma de 6º ano. Levamos a turma até lá, eu expliquei tudo, mostrei, enfim, cada detalhe ali presente eu apresentei para a turma, eles fizeram perguntas, anotações. Então, assim, é um espaço, em primeiro lugar, para isso, tá? É uma forma enfim, de oferecer um novo, que não é tão novo assim, né? Um olhar diferente sobre as ciências. Diferentes, assim, do que eles costumam ter aqui, né? Então, eu vejo esse como o grande objetivo do projeto, além da questão da formação docente, né? Que também é outro ponto fundamental. Então, a minha atuação nesse projeto, né, a gente tem uma divisão que eu fico sendo responsável pelo projeto no âmbito da escola. Então, a minha função acaba sendo essa, e eu acabei atuando no sentido de viabilizar algumas coisas. Então, no começo do projeto, eu tentei 4 vezes a doação de mudas por parte do Instituto Jardim Botânico, Instituto de Pesquisa Jardim Botânico. Eu abri 4 processos e não nos deram uma planta, né? Então, eu fiquei tentando viabilizar algumas coisas em termos de fornecimento, materiais, né? Pesquisar as espécies também, eu acabei assumindo essa parte. Até porque para abrir pedido no Instituto de Pesquisa Jardim Botânico tinha que definir, né? Então eu tinha que ver lá quais eram nativas da Mata Atlântica, quais não eram, né? Eu acabei ficando como o viabilizador de algumas ações dentro do projeto, tá? E no início, quando chegamos na escola, de cara nos deparamos com um problema de abastecimento de água. E isso logo inviabilizou o início mesmo do nosso processo com o viveiro. Então, além disso, surgiu também uma outra demanda por parte da escola: aulas de cartografia para os alunos. Então, nós inicialmente tivemos em nossa responsabilidade o papel, né, de ministrar aulas de cartografia, de letramento cartográfico para os alunos. No início, no ano passado, 2022, nós ficamos responsáveis com 2 turmas do 6º ano, que eram as turmas do professor Jean na época. E como eram alunos que vieram da pandemia, estavam retornando à escola no ano passado, nesse período pós-pandemia, havia uma dificuldade muito grande com a questão da cartografia. E aí, nós pensamos formas de tentar explicar isso de uma forma fácil e que fizesse com que eles aprendessem de verdade, né? E conseguissem perceber também onde a cartografia está na realidade deles. A gente conseguiu fazer isso trabalhando com mapas, incluindo entre eles, né, um mapa de Itaboraí também, para aproximar um pouco eles da realidade local mesmo. E, além disso, a gente conseguiu idealizar um jogo, o Cartocartas. Esse jogo ele nasce com essa proposta para que a gente consiga trabalhar a cartografia em sala de aula de uma forma divertida, de uma forma lúdica e pedagógica ao mesmo tempo. E aí o jogo foi um sucesso, né? Os alunos se divertiram muito. A gente deu uma parte da aula, né? Foi separada para o letramento cartográfico, para a introdução teórica da cartografia em si. E em seguida a gente realizou o jogo, né? Pensamos várias formas de fazer com que esse jogo funcionasse, e uma delas foi dividir os alunos em grupo. As nossas cartas, uma era de uma imagem e a outra de um conceito, e eles tinham que relacionar a imagem ao conceito correto. E dividimos a turma em grupo para que eles pudessem jogar, um desafiando o outro a conseguir encontrar a carta correta que encaixasse e combinasse da melhor forma com a resposta certa. E eles ficaram super animados, né? Os alunos tinham entre 12 e 13 anos, ficaram super animados.
Nós tivemos a premiação de doces, então, ao saber que tinha uma premiação, eles ficaram mais animados ainda e se empolgaram mais em participar. Foi muito positivo também. Mas, no final do que seria uma competição, né, a gente tinha como principal objetivo, além do aprendizado, mostrar que dá para se fazer uma competição saudável e ao mesmo tempo em que todos possam ganhar. Então, os doces foram distribuídos para todos e o resultado, na nossa opinião, foi super positivo. O professor Jean também elogiou o nosso jogo, essa atividade, né, a realização dessa atividade. Então, foi uma atividade que foi muito legal para a gente, muito diferente. Bom, de início, os impactos que a gente pôde perceber com a implementação do viveiro, né? Primeiro, um estranhamento de quem são essas pessoas novas que estão frequentando a escola, que estão se movimentando aqui dentro. Os alunos primeiro tiveram essa impressão, quem somos nós, né? Eles perguntaram muito isso, perguntaram ao Jean. E o espaço que foi reservado, né, que a escola separou para a realização do viveiro, foi um espaço na lateral, próxima à quadra, ao ginásio, onde eles têm aula de educação física. E é onde eles passam uma parte do tempo também, quando estão em hora vaga, quando estão em recreio. Então, eles começaram a ver a gente ocupando esse espaço também. E de início foi esse estranhamento, depois alguns começaram a se aproximar da gente de forma espontânea, porque eles já têm um certo contato com esse tipo de atividade. Muitos plantam em casa, muitos têm parentes que trabalham em fazendas, em sítios. Então, para eles, não é algo novo. Um pouco dessa relação entre universidade e escola, vale destacar que para o Luzia, né, para a escola, é o primeiro contato com a universidade que eles têm. Então, é algo totalmente novo na escola. E para nós, bolsistas, também foi algo novo. Primeiro porque foi um deslocamento maior do que a gente estava acostumado, né? Nós saímos de Niterói para ir para Itambi. E uma experiência totalmente nova, né? O processo de construção do viveiro, ele se deu nesse ano, 2023, entre setembro e outubro. De início, nós construímos um canteiro lateral, plantamos algumas mudas, sementes. Vale lembrar que o objetivo do nosso projeto é principalmente plantar mudas originárias da Mata Atlântica. E isso é muito interessante, porque nós, né, no Rio de Janeiro, estamos dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, você aproximar isso do aluno e mostrar para ele quais espécies estão no seu bioma de origem é muito bom. Né? Claro que assim, é um bioma que foi muito devastado e acho que justamente por isso também que cabe a importância de valorizar, né, essas espécies da Mata Atlântica. Mas além delas, a gente plantou outros tipos de mudas também, de sementes, incluindo também algumas sementes que foram destinadas para uma pequena horta que pudesse complementar, de alguma forma, a merenda escolar dos alunos. Inicialmente, esse canteiro lateral, ele tinha como apoio algumas tábuas de madeira. Mas, com a chuva, com o sol, acabou danificando, né, essas madeiras. Então, a gente começou a tentar pensar numa nova forma de estruturar o viveiro com um material um pouco mais durável, considerando também que Itaboraí é um município que é muito quente, então assim, o ideal seria ter um material que fosse resistente ao calor. Nisso surgiu a ideia de estruturarmos nosso viveiro com blocos de concreto. E assim a gente fez. Inicialmente,
fomos readaptar esse canteiro lateral, que foi a primeira coisa que passou a existir, para depois estender um pouco mais para frente. E além desse canteiro lateral, a gente montou 4 pequenos canteiros centrais. E além da gente fazer essa montagem dos blocos de concreto, a gente pintou eles também, cada um de uma cor, algo que ficou bem legal, assim, chamando a atenção mesmo. E plantamos, preenchemos com terra, plantamos. Além disso, a gente realizou a manutenção também desse viveiro, né? Em todas as nossas idas, nós estivemos lá fazendo a manutenção também. Além disso, a gente conta também com uma composteira, no qual produzimos o nosso próprio fertilizante, um fertilizante natural, feito com micro-organismos e folhas secas. E nós fizemos uso, né, desse fertilizante no nosso espaço do viveiro. Estruturado, né, o viveiro até o final de outubro. A gente plantou mudas como pitangueira, uvaia. Algumas das mudas que a gente tinha para plantar, como goiabeira, por exemplo, não suportaram o calor. Então, algumas das nossas mudas foram perdidas. A gente plantou alguns itens para a horta também, como tomate cereja, cheiro verde, alho poró, batata doce, pimenta biquinho, rabanete e outros itens. E quando retornamos à escola, em novembro, nós nos deparamos com uma situação bem delicada, porque a gente chegou para continuar o nosso trabalho, porque a gente tinha muitos outros planos para o viveiro. Nós iríamos fazer um canteiro vertical feito com garrafas PET. Nós já tínhamos, inclusive, feito toda a preparação para poder realizar essa parte, né? Essa etapa. Então, a gente já tinha conseguido juntar muitas garrafas PET, nós higienizamos elas, cortamos elas da forma que a gente queria colocar, compramos os materiais necessários para isso, mas chegamos na escola no dia 13 de novembro, especificamente, e nos deparamos com uma situação bem triste, porque chegando lá não havia mais viveiro. Já tinha um tempo, né, desde de outubro, que a gente estava nesse processo de finalização do viveiro, e a gente estava convivendo ao mesmo tempo com uma obra na escola, muito próxima do espaço do viveiro. Então, havia uma obra na escola, realizada, não sei com qual fim específico, mas parecia que era mais uma obra de uma reforma mesmo. E o nosso espaço do viveiro, ele foi afetado com isso. Então, quando chegamos lá, não havia mais mudas plantadas, não havia mais nada. Retiraram as nossas mudas para fazer uma nova pintura na parede que já tinha sido feita recentemente e utilizaram todo o nosso espaço do viveiro como um espaço para preparação de materiais para a obra da escola, né? Então, a gente chegou lá, tinha areia para todo lado, tinha pedras para todo lado. Então, foi um dia muito frustrante para nós 4, né, os bolsistas do projeto. E percebemos que nós não tínhamos um vínculo forte com a escola, uma aproximação mesmo. Então, ficamos muito tristes em ver que todo o nosso trabalho acabou sendo desvalorizado e perdido. Algo que foi muito refletido por nós foi que nós não fomos abraçados pela comunidade escolar. O nosso projeto, ele, apesar de ter sido aceito e ter começado a funcionar, ele em algum momento foi colocado em segundo plano, né? Foi rejeitado em prol dessa obra. E trabalhar a educação ambiental num espaço onde a educação ambiental foi rejeitada foi decepcionante. A escola ela tem uma grande importância com a comunidade.
tá? Hoje, infelizmente, as nossas políticas públicas, ela acaba não abraçando, né, abraçando a comunidade com escola, escola com comunidade. Então, se não houver essa interação escola-comunidade, tá, a comunidade ela acaba sendo muito fragilizada, sofre demais. Eu acho que a escola ela tem que ser aberta para a comunidade. Então, na minha visão, se a escola ela for fechada para a comunidade, não tiver interação escola-comunidade, acaba a comunidade sofrendo e automaticamente a escola ela sofre também com essa, né, com a falta desses projetos. Eu não tenho experiência, né? Naquela nossa época nós não tínhamos grandes experiências, né, de plantio ou de um cuidado com o meio ambiente. Todavia é de uma suma importância, né, que a escola também entenda bem, né, esse projeto de cuidar do meio ambiente, de estar, né, interagindo o homem com o meio ambiente, e temos que nós pensarmos nisso e termos esse cuidado para com o meio ambiente, não só, né, com o plantio de novas árvores, como também você zelar e cuidar. E acho que deveria haver um projeto, né, isso... acho que em Tambi, o Colégio Luzia Gomes, acho que poderia pensar nisso, nós poderíamos pensar nisso, né? Havia um projeto de melhor descarte dos nossos lixos. Então, acho que essa é a preocupação, né? O meio ambiente tem sofrido muito porque não há uma educação, né, que passe para as crianças como descartar o seu lixo, né, como segregar os lixos, como, né, fazer do lixo também dinheiro. Então, acho que é importante. É importante você saber que lixo, em algum momento, não é lixo, né? Mas são produtos, são coisas que podem ser reaproveitadas, né? Pode ser usado, né, voltado para a educação. Então, acho que esse projeto deve ser levado bastante em consideração. Eu compreendo a educação ambiental dentro de uma perspectiva da relação com a educação popular, né? Então eu tenho um posicionamento, e já trabalhei isso teoricamente com os bolsistas, né? Eu tenho um posicionamento muito crítico à ideia de educação ambiental, salvacionista e extremamente vinculada a concepções do mercado financeiro, né? Que é essa ideia de uma educação ambiental onde todo mundo consegue salvar o planeta se fizer a sua parte, né? Quase uma mensagem meritocrática, né, de educação ambiental, que foi apropriada pelo sistema financeiro, né, e pelos organismos internacionais. Então, eu acredito numa educação ambiental que é tecida pelos sujeitos e seus saberes nas comunidades, e que é necessariamente anticapitalista, né, que é necessariamente fruto da coletividade, fruto de uma produção espacial que valorize os sujeitos em suas singularidades e que critique exatamente a fonte das mazelas ambientais que a gente vive, né, que é a exploração, a especulação e a expansão do grande capital sobre o meio ambiente, né? Então, a proposta, a concepção de educação ambiental do projeto, ela vem desse posicionamento que é teórico, que é político, que é epistemológico, que é ético, né, dentro da nossa prática. Quanto à relação com a geografia, né, e a geografia escolar, especificamente com a geografia escolar, eu vejo que nós temos uma preocupação, primeiro, de repensar as funções do espaço escolar, né, então pensar que você está promovendo uma relação entre a universidade e a escola que promova a produção de um saber científico em parceria, em autoria, né, com a escola e não de uma maneira hierarquizada, você está já reposicionando o território escola, né, entendendo a escola enquanto espaço de produção de conhecimento, parceira da universidade. Então, acredito que a concepção de educação ambiental que a gente tem no projeto e a dinâmica de trabalho que a gente realiza dentro da escola, em parceria com o professor de geografia, ela potencializa a construção
de um saber próprio da escola, né, que não está sem referência, ao contrário, ele é referenciado cientificamente, mas que produz um saber que é próprio da escola, que é autônomo, que é criativo, e que potencializa a formação dos estudantes. Então, pensando essa relação da educação ambiental com a geografia e a geografia escolar, acho que o primeiro ponto que eu posso reforçar aqui é a nossa concepção de trabalharmos de uma maneira horizontal com a escola, né, com a produção de conhecimento na escola, ou seja, a gente redimensiona a territorialidade dos espaços de produção do conhecimento. Então, isso por si só já é uma análise geográfica, né, quando a gente entende que a escola não é uma replicadora dos saberes da universidade, mas sim uma parceira na produção e construção de conhecimento científico e escolar, né? Seja para os alunos da escola, seja para os alunos da graduação, seja para nós, professores, que também estamos em formação com o projeto. E especificamente com a geografia escolar, eu vejo que a nossa concepção de educação ambiental, ela se compromete com a comunidade, se compromete com os saberes populares e se compromete com uma formação de educação, uma formação educacional, pedagógica, que necessariamente se posiciona contra o avanço do capitalismo, contra a produção, né, de um saber e de um impacto ambiental que é necessariamente fruto da exploração e da especulação do próprio capitalismo, né? Então a gente pensa que a geografia escolar ela pode ser produzida de uma outra forma, né? Questionando esses padrões, questionando esses modos de produção e questionando até mesmo os discursos ambientais, né? Os discursos ambientais macroeconômicos e macropolíticos. Então, a educação ambiental, falando em termos de sensibilidade mesmo, né? Sem teorizar muito, eu vejo a educação ambiental como uma ferramenta crucial no sentido de fazer com que as pessoas passem a prestar maior atenção com o meio em que elas vivem. Né? É quando você toma consciência de uma relação que você assume com o meio. Tem uma questão que é até um ponto bem problemático aqui no Luzia. Porque, assim, Itaboraí tem muita coisa importante, muita coisa interessante que os estudantes desconhecem, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que o município de Itaboraí tem pontos excelentes de interesse histórico e cultural, a primeira reação das turmas é rir da minha cara. Eles começam a rir porque é uma questão de autoestima, também em relação ao lugar onde eles vivem, né? Itaboraí é a terra da laranja. Itaboraí, né, até por conta do manguezal, as pessoas vinham até Itaboraí para comer caranguejo antigamente, só para isso, né? Então, assim, tem uma questão ambiental muito forte, tem uma questão também histórica e cultural. A igreja de São Barnabé, que fica aqui no Itambi, a primeira fábrica de beneficiamento de arroz do estado era aqui no Itambi, né? Tem a antiga ferrovia. Ali no centro, a praça onde fica a prefeitura, ela é toda tombada, né? Tem as ruínas do convento de São Boaventura, que é um lugar lindo. Então, assim, Itaboraí tem muita coisa. Só que os estudantes não sabem, às vezes, ou por conta enfim, das carências materiais, né, ou por medo, eles acabam não circulando muito. E aí isso a gente acaba, né, é uma coisa muito contraditória, porque eu não sou de Itaboraí, eu não moro em Itaboraí, eu nunca morei em Itaboraí, mas eu acabo sabendo mais sobre Itaboraí do que eles e eu acabo trazendo esses pontos para a sala de aula, para ver se eles criam um maior vínculo, né, uma maior identificação com o lugar onde eles vivem. E aí a educação ambiental acaba sendo muito útil nesse sentido, né? Principalmente se a gente for pensar, por exemplo, no conceito de lugar, sabe? E aqui é uma área marcada por uma certa ruptura nesse sentido. Para eles virou piada, o Itambi virou piada, sabe? Isso é muito comum. Você falar
sobre pontos importantes da cidade, eles começarem a rir. Eles não acreditam. E, ao mesmo tempo, para você conseguir um ônibus para levá-los, é um custo enorme, né? São trocentas burocracias, aí não tem ônibus, aí, enfim, quando tem ônibus quebra, aquela coisa que a gente já sabe como funciona. Em relação aos conceitos da geografia, eu falei um pouquinho sobre o conceito de lugar, né? Esse projeto como uma possível chave para que estudantes passem a se identificar mais com o Itambi e com a escola, né? É importante a gente lembrar que, de tudo que já teve aqui no Itambi, a única instituição que tem mais de meio século funcionando de maneira ininterrupta é essa escola. Tá? Então, assim, isso aqui no Itambi, já por si só, já é um ato de resistência muito bom. Tá? Então, tem essa questão da autoestima. E quando a gente vai falar de espaço, né, partindo aí um pouquinho da ótica do Milton Santos mesmo, né, o espaço enquanto um sistema indissociável de objetos e ações, sobre as ações não precisa falar muito, né? A gente já viu como esses embates se dão. Em termos de objetos em geral, se a gente afinar um pouco, sair do espaço e partir para o espaço escolar, né, foi o que eu falei, assim, é uma mudança muito significativa. E é importante lembrar que, pelo menos aqui em Itaboraí, eu não lembro a proporção exata, mas existe uma limitação da área fechada dentro da escola. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um percentual mínimo do terreno da escola que tem que ser aberto. Agora, se ele for aberto e nada for feito, né, então, assim, nós pegamos uma parte daquela área aberta e começamos a fazer algo. Em termos pedagógicos, em termos estéticos, em termos alimentares, né, em termos, enfim, científicos, né? Então a gente conseguiu, com certo custo, alterar um pouco essa lógica do espaço escolar aqui dentro. O grande valor desse projeto é esse, a gente conseguiu e apesar desse obstáculo que apareceu, nós continuaremos conseguindo subverter um pouco isso, né? Mostrando que a ideia de escola, de espaço escolar, de currículo, enfim, vai muito além daquilo que está posto e que todo mundo já conhece, já é algo convencionado, né? Então, esse ponto é importante, né? E é isso, né? Partindo de uma definição de espaço, a gente vê aí um novo objeto que surge, embora numa escala muito restrita, mas é um novo objeto que surge com inúmeras ações positivas e negativas. A gente pensa, a gente tem um histórico, né, na verdade, dentro dos programas, né, de formação de professores, das licenciaturas, que é uma ideia de que a licenciatura ela não produz ciência, ou que ela não tem essa preocupação técnico-científica, não tem uma preocupação de formação de pesquisador, né? Ao longo da história, nós tivemos muito um discurso, né, construído historicamente, de cursos de licenciatura que só pensavam uma técnica de ensino para a aula, para a escola, né, e que não articulava isso com a teoria, né? Então, a gente tem uma dicotomia histórica entre a teoria e a prática na licenciatura, na formação de professores. Então, a importância de um projeto como esse, de desenvolver iniciação científica no âmbito da educação, de uma maneira geral, e no nosso caso específico da educação ambiental, ela vem no reforço de um discurso que seja integrador entre teoria e prática, que seja articulador entre a teoria e a prática, e que promova uma formação de professores vinculada politicamente e tecnicamente com a formação científica. Então, nós não acreditamos que o professor possa ser formado somente como um dador de aulas, né? O professor precisa ser formado como um pesquisador para a articulação da sua
didática, das suas competências, das suas trajetórias profissionais. Então, a importância de se desenvolver um projeto como esse, de iniciação científica, se dá em articulação, né, sobretudo com da universidade com a escola, se dá nessa importância de entender o espaço escolar como produtor de conhecimento científico, como produtor de saberes escolares e como criação de trajetórias formativas, de conteúdos, né? Então, é restabelecer uma nova dinâmica nessa relação entre teoria e prática, entre escola e universidade. A gente não se coloca enquanto professor, mas ao mesmo tempo a gente entende que ser aluno também não é o nosso lugar dentro da escola. Então a gente se vê numa posição intermediária. Aquele que, como uma transição mesmo, aquele que está saindo do lugar de aluno para ocupar o lugar de professor. E a gente pôde viver bastante disso inicialmente, quando a gente adentrou os espaços, né, das salas de aula, para realizar essas aulas que eu mencionei, porque foi nesse momento que a gente teve contato com os alunos, que a gente conheceu a dinâmica das turmas, que a gente vivenciou o cotidiano deles, que a gente conheceu as subjetividades deles, que a gente conheceu a realidade local deles, que se difere muito de Niterói, se difere muito dos arredores da UF. Então, sem dúvidas, pensando nisso, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu, especificamente, e acredito que todos os meus colegas, nós aprimoramos a nossa prática docente. A iniciação científica, assim como outros projetos, surge para isso, para tirar a gente do nosso lugar enquanto universitário e colocar a gente enquanto um futuro professor, professor em formação, né, já em atuação. Então a gente pôde atuar e estar mais próximo da realidade mesmo que um professor vive. A noção de ecopedagogia, né, ela está diretamente ligada e relacionada com os parâmetros progressistas de educação e com a educação popular, né? Ela vem de uma linha epistemológica da educação que pretende, que tem a intenção, né, que tem o posicionamento político de questionar as origens dos problemas ambientais e de questionar os discursos sobre o meio ambiente, né, reconhecendo os saberes populares e os saberes e as formas de produção de conhecimento das comunidades como forma não só de educação ambiental e de produção de uma pedagogia que seja comprometida ecologicamente, mas também com saberes que são necessariamente anti-hegemônicos, né? Então, a ecopedagogia, ela atravessa o nosso projeto como uma interface de posicionamento político, pedagógico, estético e ético, e filosófico, claro, para nos fundamentar, né? Para que a gente entenda como produzir um saber popular, como produzir com a comunidade saberes populares e como produzir uma educação ambiental que seja questionadora, que seja que não seja que não seja reprodutora, né, de certos discursos macroeconômicos, macropolíticos e hegemônicos. Então a ecopedagogia é um intercessor, né, da nossa atividade dentro do projeto, considerando as nossas formas de produção, nosso entendimento de como se dá a produção do conhecimento na escola.